Hey everybody, welcome to American English Online. I'm Christopher, your American English teacher on YouTube. Hoje você pode ver, a gente está num cenário um pouquinho diferente. Estou fazendo aqui ao ar livre esse vídeo para vocês. Durante esse período de isolamento, eu vou fazer uns vídeos um pouquinho mais simples, sem tanta edição, mas ainda dá para a gente estudar inglês de uma forma bacana, eu acho. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o presente perfeito. O presente perfeito, ele é muito grande, ele é usado para muitas coisas diferentes. Mas tudo isso tem um elo. Vou dividir em duas partes, tá? Hoje eu quero falar para você um pouquinho sobre como todos são ligados. São ligados por experiência. Seja ela uma experiência de vida ou uma experiência de alguma coisa que você fez num período recente. Mas todas essas experiências, no present perfect, têm a ver com hoje, com agora, de algumas formas diferentes. Então vamos lá. Vamos começar primeiro falando um pouquinho de estrutura. Se você está estudando o presente perfeito, então eu vou supor que você já entende como funcionam auxiliares em inglês. O auxiliar do simples é o do, né? Do, does, conjugação no presente, e did no passado. No presente perfeito, passado perfeito, no perfeito em geral, o auxiliar é have. Então no presente perfeito ele é conjugado have ou has, e depois vem aquela terceira coluninha. Sabe aquela terceira coluna da lista de verbos? Todo mundo que já estudou inglês já viu essa lista de verbos. Você tem o infinitivo, o passado simples e o particípio passado, past participle. Então, o presente perfeito sempre vai usar essa terceira coluninha, ok? Então, é o have ou has conjugado e depois a terceira coluna. E vocês também já devem saber como funciona uma pergunta ou uma negativa. A gente nunca pode negar o verbo. A gente sempre nega o auxiliar. E, para fazer uma pergunta, sempre o auxiliar antes do sujeito, para depois falar o verbo principal, que nesse caso vai ser o particípio. Vê o exemplo. Astronomers have studied the stars for years. Aí você vê have, porque astronomers é plural, e studied, que é o particípio do verbo study. Nesse caso, é um verbo regular. E nos verbos regulares, o passado simples e o particípio passado são iguais, terminam com ed aí. Agora, olha o próximo exemplo. My professor has proven this equation. O meu professor já provou essa equação. So, my professor has proven. Proven é a terceira coluninha, Porque o passado simples é proved. Então a gente tem que estudar essa terceira coluninha. A pergunta, have you seen him around? Have you, Auxiliar antes do sujeito e depois seen. E para o negativo, como a gente falou, a gente sempre vai negar o auxiliar e não o verbo. I haven't seen him around. Então pega essa visão. O present perfect, esse nome, tem duas partes, present e perfect. Present significa que é necessariamente ligado com hoje, com o presente, com o agora. Mas como ligado? É alguma experiência que tem algum efeito que durou até agora, ou alguma consequência que ainda te afeta. E o perfeito é o fato de ser uma experiência e não uma data, não um evento. É uma experiência. Então, isso pode acontecer ao longo de um tempo, isso pode ser um prazo, pode ser várias coisas. Então, eu gosto de falar que o presente perfeito ele é usado em mais ou menos 4 maneiras. A primeira na verdade, todas têm semelhanças, mas a primeira é para falar de uma coisa que começou no passado, não importa quando, e continua ou tem efeito até hoje. O futuro eu não sei. Não sei se vai continuar acontecendo ou acontecer de novo, mas tem essa ligação com hoje. Olha esse exemplo. O policial chega para mim e ele fala, Do you know this man? Eu falo, I've seen him around a few times, but I don't know him. I've seen him around a few times. Então, eu já vi ele por aí algumas vezes. Em português, a gente insere esse já.
Em inglês ele não cabe aqui. A gente vai falar dele já já. Mas significa que no passado, em algum momento, eu vi esse cara, depois talvez vi de novo, né, na região, na área. Eu não sei se eu vou ver ele de novo. É possível, mas isso não importa. Eu usei o presente perfeito porque é uma coisa que aconteceu em algum momento no passado, mas se estende até hoje. Eu não estou falando, eu vi ele tal dia. Eu estou falando que eu já vi ele por aqui. Então, ele tem essa ligação com agora por ser uma coisa que é um período. Entendeu? Então, são coisas que aconteceram em algum momento no passado, mas a experiência continua sendo verdade até hoje. The stains won't come out. The cleaners have tried everything, but nothing has worked. Então, os caras, os limpadores, sei lá como eles chamam, eles tentaram tirar as manchas, mas nada funcionou. Em português, você vê a gente falando no passado simples. Em inglês, não, porque tem uma ligação com agora. As manchas continuam no carpete. Então, eles têm tentado e nada tem funcionado. A gente fala dessa maneira em inglês porque tem essa ligação. Até agora as manchas estão lá, nada deu certo. É nesse mesmo uso do presente perfeito que a gente encontra as palavras since e for. Since a gente usa quando a gente está falando do início que levou a uma experiência que durou até hoje. O for, ele é mais para falar de um prazo. Vamos começar com o since. I haven't bought new clothes since 2018. E aí você vê que tem uma data. Muita gente erra pensando que se tiver uma data, tem que ser no passado simples. Isso não é verdade. O presente perfeito, nesse caso, é usado quando a gente não sabe quando alguma coisa aconteceu, a gente não se importa ou a gente não quer falar, mas pode aparecer com data. A data, nesse caso, ele aparece como início de um período de experiência, entendeu? Então, eu poderia trocar essa data por um tempo indefinido. Eu poderia falar, I haven't bought new clothes for a long time. Por muito tempo. Então, eu estou falando que de um tempo atrás, que ninguém sabe, ou desde 2018, eu não compro roupa nova. So, I haven't bought new clothes since 2018. Já o for é usado para falar de um prazo. Então, eu poderia dizer, he hasn't eaten anything in 2 hours. Faz 2 horas que ele não come nada. Ele não tem comido nada por 2 horas. Então, é um prazo de tempo. E isso é diferente do since, porque um prazo ele pode ser usado em outro tempo verbal. Se eu estou te falando, vamos inventar uma situação. O cara foi refém. E durante esse período que ele estava como refém, ele não comeu nada por 2 horas. Então eu posso falar no passado simples. He didn't eat anything for 2 hours when he was a hostage, or while he was a hostage. Mas o for, falando de um prazo, ele é bastante indicativo do presente perfeito, apesar de ser usado também em outros tempos. Então o since e o for, eles podem ser indicativos, o since especialmente, sempre, né? Porque é desde até agora. E como o since e o for, existem outras palavras que são indicadores. Por exemplo, recently. Recently é recentemente. Recently, a definição da palavra é que é uma coisa de pouquinho tempo atrás até agora, né? Então eu posso dizer, she's recently moved back from London. Ela recentemente voltou de Londres. Então, ele não é um indicativo de presente perfeito, mas sim de perfeito. Por quê? Eu posso falar, contando uma história, que na época ela tinha acabado de voltar recentemente. Então pode ser usado para passado perfeito também, mas é perfeito, é prazo de experiência. Outra, lately, ultimamente, né? Que é a mesma coisa, de um pouquinho para cá. Então, ultimamente, I haven't agreed with him very much lately. I haven't agreed with him very much lately. Não tenho concordado com ele muito ultimamente. So, o lately indica esse prazo de experiência. Outra, so far. Nossa, eu adoro so far.
Por quê? O so far, ele significa por enquanto, até agora. Poxa, falou até agora, entendeu? Então, você pode falar, so far I haven't been impressed. So far, de um tempo, sei lá quando, até agora, não tem me impressionado isso daí, ou ele, ou sei lá. So far, I haven't been impressed. Vocês sacaram esse feeling? Então, quando vocês estudarem o presente perfeito, é interessante vocês terem uma visão de que é menos, né, se existe uma data na frase ou não. Porque, como você viu, o presente perfeito pode ter uma data. É mais uma questão do foco do que você está falando. E se o foco for na data, aí passado simples. Se o foco for no período, na experiência, né, aí a gente usa o presente perfeito. Vamos finalizar com uma comparação. No passado simples, a gente fala, por exemplo, he went to Holland 3 times last year. Então a gente está focando no ano passado e uma ação completada naquele tempo passado. He went to Holland 3 times last year. Agora, o presente perfeito. He has gone to Holland 3 times. Eu posso falar, he has gone to Holland 3 times. Pode ser in his life or this year. Então, o foco não é na ação completada, é o fato disso ter acontecido com ele, ou dele ter feito isso. Entendeu? Então, a gente vai continuar com os nossos estudos de presente perfeito na semana que vem. Tem mais 3 pontos, é que eles são um pouquinho mais curtos, então eu queria dividir dessa maneira. Mas se liga aí no próximo vídeo, tá bom? A gente vai discutir as outras maneiras que o presente perfeito é usado e eu espero que te ajude a sentir um pouquinho melhor como isso acontece. Ok? So that's all for today and I hope you had some good practice. Okay? Repeat the sentences. Try to compare some past simple with present perfect. If you have any questions, leave them in the comments. Leave me an example that you didn't understand or let me help you, okay? I'm here to help you. I have a little bit of free time and I would love to do that, okay? So leave me a comment, like the video, subscribe, right? Tell your friends, and as always, let's practice. Então a gente usa o passado perfeito. O prefeito. Oh shit, there they went. Pensa no seguinte exemplo.